O Estado Novo. Fundado e liderado por Antão de Oliveira Salazar, foi o regime político ditatorial que vigorou em Portugal durante 41 anos ininterruptos. Hoje comemoram-se, felizmente, 50 anos da democracia. 50 anos desde a ruptura deste pesadelo, marcado por muitas proibições que insultavam a liberdade que conhecemos na atualidade. Rapazes para um lado e raparigas para o outro. A proibição da Coca-Cola, a interdição ao voto livre, a utilização do isqueiro e até o requerimento de uma licença para casar, na qual nos vamos centrar nesta reportagem. A realidade é que este regime esforçou-se sempre por conservar a mulher no seu posto tradicional, como mãe, dona de casa e em quase tudo submissa ao marido, refletindo os valores católicos e autoritários do regime. Aliás, a Constituição de 1933 estabeleceu o princípio da igualdade entre cidadãos perante a lei, mas com algumas exceções que constatavam referências às diferenças resultantes da natureza feminina e do bem da família. Por outras palavras, as mulheres eram projetadas para serem esposas dedicadas e mães, atendendo à sua biologia segundo esta perspectiva conservadora. A mesma ideologia aplicava-se na legislação matrimonial, em que o regime estabelecia alguns requisitos e formalidades nos casamentos, sendo ainda necessário obter uma licença para casar em certas circunstâncias. Enfermeiras, assistentes de bordo e professoras eram as principais vítimas deste requisito. No caso das enfermeiras, que aos olhos do poder deveriam se dedicar inteiramente à profissão, foi aprovado um decreto-lei a 1 de julho de 1938 e confirmado quase 4 anos depois, a 12 de março. Segundo este, apenas mulheres viúvas, solteiras e sem filhos poderiam exercer o cargo nos hospitais civis, sendo que seriam imediatamente substituídas perante o descumprimento destas normas. Isto porque este trabalho roubava muito tempo familiar, impedindo-as de serem as donas de casa expectáveis. O mesmo sucedia ainda com as assistentes de bordo. Estas, além de serem obrigadas a cumprir o seu posto tradicional, na hipótese de quererem construir uma família, também não deviam exercer a profissão, caso fossem casadas. Tal se devia à regra de que uma mulher casada precisava de autorização pela companhia do marido para poder viajar, mas também porque se considerava que este emprego suscitava o adultério. Por fim, temos o exemplo das professoras, cuja profissão era de elevado prestígio social na data. Por esse motivo, o Decreto-Lei de 24 de novembro de 1936 decretava que o casamento de uma professora não se podia realizar sem a autorização do Ministro da Educação Nacional. Este deverá concedê-la só e somente se a mesma cumprir os termos seguintes, respeitando a submissão da mulher ao marido. Em primeiro lugar, o pretendente precisa ter um bom comportamento civil e moral. Em segundo, este também é obrigado a apresentar vencimentos ou rendimentos documentalmente comprovados, em harmonia com os vencimentos da professora, já que um homem jamais poderia depender de uma mulher a nível económico. Neste quadro, convidamos a antiga professora do ensino primário, Emília Cepa, que enfrentou diretamente estes obstáculos por ter casado na época acompanhada do seu marido. Fernando Cepa era bancário, uma profissão igualmente prestigiada. Quais eram os desafios enfrentados pelas mulheres em termos de liberdade pessoal e escolhas de vida durante a ditadura em comparação com o após 25 de Abril? Portanto, não tinham liberdade de voto e que mais? Como é que se sentiam com a falta de direitos e tudo mais? Não conhecíamos mais nada. Estávamos naquela ditadura de Salazar. Portanto, não havia liberdade de voto, não havia liberdade de namoro, Pois. liberdade de passear, portanto, sozinhos e assim, era tudo muito fechado. E sentiam-se submissas aos homens? Sim, que remédio? E se achavam-vos revoltadas? Não, a gente acomodava-se. E posso intervir? E sentia-se pronto, a falta de liberdade que havia no regime do tempo de Salazar, portanto, era extensiva a toda a sociedade, quer mulheres, quer homens também. Bom, e os homens também sentiam
em relação ao casamento e ao namoro, também tinham muitas restrições, porque as famílias das raparigas não davam liberdade nenhuma de contacto, de sair, de passear, essas coisas todas. Portanto, havia efetivamente toda uma sociedade que vivia muito fechada, em que as relações que levavam ao casamento, neste caso o namoro, eram altamente restritivas e muito difíceis de ultrapassar. Ou seja, a percepção das mulheres em relação aos casamentos era um bocado de injustiça. Sentiam-se injustiçadas. Não, quer dizer, a gente estava tão habituada, Não conheciam outro mundo. não era? Exatamente. Era aquela realidade. Estava mesmo. E os casamentos na altura eram um bocado orientados pelas famílias, quer dizer, havia aquela coisa de ricos conveniência, ricos só com ricos, pobres só com pobres, era um bocado isso, não é? Portanto, havia muita dificuldade no entrosamento da sociedade em relação a essa questão. Então houve alguma restrição ou interferência do governo na escolha dos cônjuges durante a ditadura? Se sim, como é que isso afetou as mulheres que iam casar naquela época? No teu caso, Foi o meu caso. Sim. Por ser professora primária. Portanto, para casar, tinha de o identificar com profissão incluída, E qual era a profissão também? bancário e ordenada, salário. Que, no nosso caso, havia uma diferença de 5 escudos. Não sei se queres dizer. Era quantos? 5 cêntimos. 5 escudos. Eu ganhava mais 5 escudos que ele. E, portanto, ainda houve aquele receio da autorização vir indeferida. Sim. Mas pensámos que, relacionando a profissão dele, que fecharam os olhos, digamos assim. Aliás, eu até na altura achei um bocado esquisito, porque eu na altura era bancário. Naquela altura os bancários eram das melhores profissões que havia no país. Toda a gente queria ser bancário. Assim foi. E eu, então, para casar comigo, ainda é preciso autorização. Mas lá tivemos que fazer os papéis e tudo, portanto, veio autorizado como teria que vir, não havia nenhum impedimento legal, porque cumpria as regras. Portanto, era um bocado nesta base que o Estado controlava um bocado os casamentos das pessoas privadas. E também se incluía no pedido de autorização no registro criminal. E também tinha que se apresentar o registro criminal para dizer que o candidato tinha bom comportamento moral, civil, essas coisas todas. Bom, ainda agora se existe também para determinadas pessoas difíceis, mas naquela altura era muito mais rigoroso. Está para ser digno da profissão. Bem, quer dizer, a gente parece que ia casar com uma rainha, quer dizer, para casar é preciso uma autorização. Isto para vocês hoje deve ter uma confusão de caraças, não é? Quer dizer, hoje nem se casa junto, ou está feito, pronto, não é? Agora uma pergunta mais específica. Como é que se processou o casamento da senhora? O casamento dos senhores? O que é que foi preciso? O que é que foi preciso para o casamento? Portanto, além dessa autorização, depois fomos casar pela Igreja Civil e Igreja. Casamos no dia 1 de dezembro de 1969. Fomos à igreja, fomos convidados, a menina das alianças, não era antigamente, e após a cerimónia na igreja, fomos para o restaurante Antiga Nélia de Escócia, onde estivemos a confraternizar com os convidados e seguidamente seguimos para a Figueira da Foz, a Lua de Mel. Mas quanto à autorização, quanto tempo é que tiveram que esperar pela autorização e como é que foi o processo de tudo? Foi que é 15 dias. Aquilo era rápido. Foi rápido. Aquilo, o Ministério estava agilizado para dar resposta a estas questões, porque havia muita gente do país inteiro, muita gente a pedir, portanto, e isso tinha uma resposta relativamente rápida. Portanto, isso não foi entrave. O seu marido sentiu, ao passar por esse processo todo, sentiu alguma vez incomodado
com o casamento ou não? Não, Sempre não, o não, Ele estava longe. não, filho. Eu fiz a guerra no ultramar, pá. Eu fiz a guerra no ultramar, andei 2 anos no mato, pá. Para mim não me dava nada essas Não. coisas. Para mim isso era Era um menino. Era um menino. Era isso, para mim não era problema nenhum. Como é que foi para a senhora continuar a trabalhar e manter o papel da mulher tradicional, que era tratar do lar e cuidar dos filhos? Os bebés, Sim, os muito bebés. complicado, porque nessa altura só tínhamos um mês de gravidez, digamos, licença Licença de de- parto. Sim. Só tínhamos um mês. E, portanto, a minha filha foi criada, digamos assim, eu fui ajudada pela minha mãe. É que vinha cá a casa, cuidava da bebê, eu amamentava e cheguei a levá-la à escola. Ela ia-me levar à escola para eu amamentar a filha, a bebê. Portanto, depois havia o trabalho de casa, bebê, marido, para cuidar. Foi muito apertado, mas tudo se fez. Sim. A senhora, como mulher, tem alguma mensagem para as mulheres que agora têm a liberdade que têm para serem quem elas são, realmente? Não quer dizer que se sintam felizes, porque realmente houve uma mudança muito, muito positiva para a mulher cá em Portugal. Embora ainda haja algumas coisas A ter que a mudar. limar. Sim. Por exemplo, os salários das mulheres continuam no mesmo trabalho, os salários continuam menores que os homens. Em suma, 25 de abril de 1974 marcou não apenas o fim de um regime autoritário, mas também trouxe consigo uma onda de reformas progressistas, incluindo a abolição da licença para casar. Essa medida representou um passo significativo em direção à igualdade de género e à afirmação dos direitos humanos fundamentais, uma vez que, ao eliminar a necessidade da permissão para casar, o Estado reconheceu o direito dos indivíduos de tomar as suas próprias decisões em assuntos tão íntimos como o casamento. No entanto, é crucial reconhecer que, apesar destas reformas, desafios persistentes permanecem no caminho rumo à igualdade. A luta pela justiça social e pelos direitos humanos continua, e é essencial que permaneçamos vigilantes na defesa desses valores fundamentais. Portanto, ao examinarmos a história da licença para casar antes do 25 de Abril, somos lembrados não apenas das injustiças do passado, mas também do poder transformador da luta coletiva por uma sociedade mais justa e igualitária.